vou chamar a nossa repórter Marília Ribeiro de volta, porque ela vai trazer mais informações e atualizações sobre os nomes cotados para os ministérios aí, principalmente agora o Ministério de Portos e Aeroportos. Ô Marília, esse é um dos grandes assuntos do presidente Lula nesse comecinho de ano, porque até abril os ministros de Estado que querem sair candidatos ou, por exemplo, ajudar o presidente Lula na sua campanha, vão ter que deixar os seus cargos. A gente já viu acontecer com o ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro agora, e a gente tem a informação já do ministro de Portos e Aeroportos, né? É isso, né, Nath? Começou aquela dança das cadeiras em ano eleitoral, onde quem deseja, né, concorrer a um cargo, ou então se dedicar possivelmente aí à reeleição do presidente Lula agora em 2026, eles vão ter até abril para poderem se descompatibilizarem dos cargos atuais, para poderem tentar aí novos cargos. É o que deve acontecer aí com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele já afirmou que deixa, sim, o governo do presidente Lula já em abril para poder tentar aí uma vaga no Senado Federal por Pernambuco. Agora ficam em nomes sendo ventilados, né? O que o presidente Lula vem buscando, Nath, são nomes que fiquem até o final da gestão desse terceiro mandato, para que ele não venha ter mais preocupações em fazer trocas dentro de ministérios. E um dos nomes que está sendo cotado aí é da número 2 do Ministério, do Ministério de Portos e Aeroportos. Nós estamos falando do Tomé Barros Monteiro de Franca. Hoje ele faz parte já do Ministério de Portos e Aeroportos. Ele possui aí o apoio de Silvio Costa Filho para poder dar continuidade ao trabalho feito pelo ministro a partir de abril. Ele conta também aí com apoio de alguns ministros. Mas, por outro lado, existem ministros também que apostam em outros nomes, como, por exemplo, o nome do advogado Anderson Pomini, que é atual presidente do Porto de Santos. Ele recebe aí o apoio de alguns ministros e também quem vem ditando muito aí como é que vai ser como que vão funcionar essas mudanças é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele que veio aí também com bastante forte a indicação do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que deixou. Então, nós tivemos aí um novo ministro. Teve o aval do ministro Rui Costa para que essa mudança pudesse acontecer. E isso deve acontecer, Nath, em pelo menos mais 15 ministérios do presidente Lula, porque a maioria das pessoas aí, dos ministros, eles devem deixar os seus cargos, como, por exemplo, é o caso do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ele deve deixar, sim, o governo. Nesta semana, a gente chegou a questioná-lo sobre essa saída já agora, né? E aí ele afirmou que vai conversar com o presidente Lula. Então, a gente fica sempre na expectativa todas as vezes que o presidente tem agenda com Fernando Haddad, como é o caso de hoje. Às 10h30 da manhã, ele vai se reunir com Fernando Haddad aqui no Palácio do Planalto. Nós vamos aqui acompanhar esse encontro que deve acontecer. Fica todo mundo na expectativa se, de fato, o Fernando Haddad vem conversar com o presidente Lula sobre essa possível saída do Ministério da Fazenda. E o nome especulado lá para o Ministério da Fazenda é o Dario Durigan, que é o número 2 da pasta. Antes de Dario, nós tínhamos aí o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que deixou para poder ocupar o cargo lá no Banco Central. E agora Dario Durigan deve seguir aí com a possível saída de Fernando Haddad. Ele deve seguir no Ministério da Fazenda. Mas outros nomes também devem deixar o governo, como é o caso da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela deve tentar aí mais uma vaga ali pelo Paraná. A gente ainda está na dúvida, né, se ela vai vir como deputada ou deve vir para o Senado, porque já é uma articulação que vem sendo traçada pela esquerda, né, ocupar ali o Senado Federal, já que neste ano nós vamos ter 2/3 das cadeiras trocadas e a direita vem mirando bastante esse lado do Senado Federal. Isso porque o Senado fica com decisões bastante importantes, como, por exemplo, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas é porque agora começou, né, Nath, aquela dança das cadeiras, para onde que os ministros vão, para qual cargo eles devem seguir, se vão de fato concorrer à eleição ou se vão se dedicar aí a essa candidatura, à reeleição do presidente Lula. Ele que já falou abertamente que deve concorrer, mas confirmação mesmo só deve vir agora entre fevereiro e março deste ano, Nath. Isso, Fernando Haddad também, né, Marília, que você comentou, pode sair para Senado ou pode ser colocado ali pelo presidente Lula para disputar de novo com talvez Tarcísio de Freitas em São Paulo, caso não saia a presidência. O cenário é ainda bastante
só de expectativas, né? E assim como você bem pontuou, tem diversos ministros que podem ser substituídos pelos seus números 2, né? Pelos executivos por aí. Também Paulo Teixeira, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, vai deixar também. Enfim, são diversos ministros e a gente vai continuar acompanhando também com a Marília. Agora, Marília, eu queria